Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal e gostaria de pedir a você, caso ainda não seja inscrito, que assista aos vídeos e às lives e gostando, que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só você ir na aba comunidade, clicar no link, que você vai direto para o grupo. Se quiser ajudar mais, você tem a opção do Pix, no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter. Inclusive, ó, tem aqui ó, o QR Code. É só você apontar a sua câmera que você também consegue nos ajudar. E segue também a gente nas redes sociais, Instagram, @NoRadarVascaíno, e no Twitter, @radar_Vascaíno. Bem, minha gente, hoje o Vasco joga daqui a pouquinho, jogo às 18h30 lá no Morumbi, Vasco da Gama e São Paulo. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, que eu vou colocar até uma fala aqui. Acompanha só. Eu ouso dizer que em 124 anos, o Vasco está próximo de 125 anos de história, nunca teve investimento tão grande numa janela de contratações. Foi para isso que foram gastos os 110 milhões de reais, a maior janela de contratação da história do Vasco. É para ter esse time aqui: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson Bambu, Léo Pelé, Lucas Piton, Jair, Galarza, Barros, Gabriel Peck, Figueiredo e Pedro Raul. Foi para isso que foram gastos os 110 milhões, senhor Paulo Brax? Sinceramente, não dá para entender, né? Como é que pode o Vasco da Gama ter um time aí, conforme o senhor tanto se gabou, enchendo a boca, gastou 110 milhões de reais na maior janela da história para montar um time desse aí? Muito bem. Bom, a arbitragem de hoje fica a cargo do Leandro Pedro Voaden, que é o árbitro lá do Rio Grande do Sul, e tem até uma curiosidade com relação ao Voaden, né? O Vasco, nas últimas 5 partidas, venceu 4 jogos com ele apitando. O Leandro Pedro Voaden vem dando sorte aí para o Vasco, e nos últimos 5 jogos o Vasco venceu 4. As 5 partidas que ele apitou foram, deixa eu ver aqui, a última derrota, vamos lá, o árbitro do jogo de hoje contra São Paulo será o Leandro Pedro Voaden. Em 2022 ele apitou 5 jogos do Vasco, foram 4 vitórias e 1 empate. A última derrota do Gigante com o Voaden foi em 2021, no fatídico jogo contra o Guarani em Campinas, naquele famoso pênalti que o Germancano, infelizmente, perdeu e que o Nenê também se omitiu para bater aquele pênalti, né? Bom, vamos lá. Já foram vendidos mais de 52 mil ingressos para São Paulo e Vasco. Corre que ainda pode garantir o seu ingresso hoje. Tem São Paulo e Vasco lá no Morumbi às 18h30. E aí você tem aqui a informação que é para comprar no site spc.totalacesso.com. Então, o Morumbi vai estar cheio e a gente espera aí que o Vasco consiga, né, a vitória nessa partida de hoje, que seria muito importante. Uma outra informação: mais um clube que caiu foi comprado pela 777 Partners. Hoje o Hertha Berlim foi rebaixado para a segunda divisão da Alemanha. O Hertha Berlim, comprado pela 777 Partners em março, foi rebaixado do campeonato alemão. Quando a empresa chegou, o time já estava perto da zona de rebaixamento. Hoje, tomou gol aos 49 do segundo tempo e caiu. A informação vem do Twitter do jornalista Bruno Murilo, do GE. Portanto, parabéns aí à 777 por adquirir mais um clube da segunda divisão, né, e não ter salvado o time
quando assumiu. Muito bem, parabéns para vocês aí que são especialistas em comprar times na baixa. Né, Vasco? Não é verdade? E agora estão tentando comprar o Everton lá da Inglaterra e que essa semana aí já deve ter novidade. Vamos aguardar, né? E o ex-presidente do Vasco da Gama, o Alexandre Campelo, essa semana participou de um podcast e deu uma declaração meio que bombástica com relação à venda do Vasco para a SAF. Eu vou botar o áudio aqui e daqui a pouco eu volto. Presta atenção. Entretanto, havia interesses em vender o clube. Por isso derrubaram o clube, derrubaram o time assim que assumiram. Por isso mantiveram o time na segunda divisão e venderam. Você sabe qual é a comissão sobre a captação de recursos? Se não me falha a memória, é algo em torno de 4%. Você sabe quanto é 4% de 700 milhões? São 28 milhões. Por que eu sou contra a SAF? Porque a SAF é uma solução imediata, mas não é a melhor solução, a meu ver. E é claro que a diretoria do Vasco, né, não ia ficar quieta. Em nota, diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama repudia declarações do ex-presidente Alexandre Campelo. Nota de repúdio. A diretoria administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama vem manifestar seu repúdio às declarações caluniosas do senhor Alexandre Campelo no podcast Fora do Jogo, em que afirma textualmente havia interesses em vender o clube, por isso derrubaram o time assim que assumiram. Mantiveram o time na segunda divisão e venderam. Você sabe qual é a comissão sobre a captação de recursos? Se não me falha a memória, é algo em torno de 4%. Você sabe quanto é 4% de 70 milhões? São 28 milhões, fecha aspas. Nunca houve qualquer interesse dessa gestão em vender o clube. Houve sim um trabalho intenso para viabilizar financeiramente o clube, que se encontrava com meses de salários atrasados e passivos de ordem de 850 milhões ao final da gestão do senhor Campelo, e a equipe de futebol, lamentavelmente, já se encaminhava para o rebaixamento. A insinuação que haveria interesses na queda e manutenção do time na Série B é absurda e desrespeitosa para com o clube, atletas, comissão técnica e todos aqueles que trabalham por sua recuperação. Acresce que a Lei 14.193, que instituiu a SAF, só foi editada no segundo semestre de 2021, quando o clube já disputava a segunda divisão. Esclareça-se, por oportuno, que o Clube de Regatas Vasco da Gama não pagou comissão sobre captação de recursos. Houve a fixação de um teto estabelecido contratualmente como limite máximo da remuneração dos diversos assessores que participaram da maior operação de M&A com vistas à formação de uma SAF, até o momento realizada no Brasil. Essa gestão tem orgulho de tê-la concretizado e, com isso, permitido abrir o caminho para a reabilitação financeira e esportiva do futebol vascaíno. Tenha-se ainda presente que a remuneração em causa foi, inclusive, inferior à praticada no mercado de fusões e aquisições, e arcada pela Vasco SAF, já sob o controle da 777 Partners, sem incidir sobre o teto de assunção de dívidas. Por fim, informamos que já estão sendo tomadas as providências cabíveis na esfera criminal e civil para que o senhor Alexandre Campelo responda pelas suas graves e caluniosas insinuações. Além disso, aproveitamos para esclarecer que as apurações solicitadas pelo Conselho Deliberativo de possíveis irregularidades administrativas e atos lesivos aos interesses do clube realizados em gestões anteriores encontram-se em fase de conclusão e, tão logo o relatório da empresa especializada seja disponibilizado, será dado conhecimento aos poderes do clube para a adoção das medidas cabíveis. Rio de Janeiro, 19 de maio de 2023, a fonte é o site oficial do Vasco da Gama. Bem, meu amigo, eu gostaria agora que você deixasse aí seu comentário com relação
a essa confusão aí, essa coisa que o Campelo jogou no ventilador e a diretoria do Vasco está negando que tinha interesse em vender o clube. Eu vou encerrar o vídeo colocando um outro vídeo que vai fazer você pensar. E aí depois você deixa aí nos comentários do vídeo o que você acha, tá bom? Lembrando a você que logo mais às 17h30, daqui a pouquinho, a gente está de volta com um pré-jogo de Vasco e São Paulo. E às 20h30 a gente vai voltar com o pós-jogo de São Paulo e Vasco, jogo no Morumbi, logo mais, tá bom? Mas fica aí, não sai não. Fica aí e vê só esse cortezinho aqui e depois você comenta se o Campelo tinha razão ou não. Vamos lá. Tudo que o Vasco está passando agora com essa fase de venda do Vasco, de salvação do Vasco, a verdade é essa, né? O presidente me falou lá, em dezembro de 2020, assim, era o foco dele, assim, era o foco dele, assim, era o foco dele.